Uhum. Pronto, ela é Já sei muito qual que é. divertida, ela vai ser um pouquinho diferente de todo o conteúdo que a gente passou. Vou até começar já a compartilhar Tá. aqui tela, achei. Ela traz uma pequena. Calma aí, ficou bem em cima. Aqui, reproduzir. Ui, calma aí. Uhum. Ficou bem em cima esse negocinho? Você vê Não, isso deu daqui também ou certo. não? O quê? Não. Não, só eu que Pra mim. vejo? Eu tô vendo o slide só, e Só o você e eu. slide? O restante Aham. não. Não. Ah, então tá bom. Então tá bem aqui no meio, mas só eu que vejo isso, então. Porque ele estava bem no meio da onde eu precisava dar o play. Aí eu baixei e Ah, ficou aqui tá. no meio, mas tá ótimo. Posicionamento assertivo, imagem, investimenta. É importante você ter essa compreensão, até porque se você for seguir, né, esse caminho de construção dentro da indústria do conhecimento, é importante você ter uma imagem mais fixa. É diferente de uma atriz que para cada papel ela precisa estar mudando. Sabe aquele personagem que você vê que se ele mudar você vai sentir? Uhum. Né? A Mulher Maravilha, se ela mudar, você vai sentir. Se aparecer com ela loira, você vai ficar indignada, né? Então, assim, é esse perfil que você tem que seguir. Você tem que ser assertiva no seu posicionamento, desde a forma que você verbaliza. É óbvio que isso a gente vai aprimorando. Mas a imagem que você tem, ela seja atemporal. Uhum. Atemporal. Então, quando as pessoas veem você, é óbvio que a gente não está falando do envelhecimento, ele é natural, tá? Óbvio que hoje a gente tem muitas técnicas. Até aqui é bom a gente falar um pouquinho que tudo em exagero, tudo em excesso. Eu acho que as pessoas precisam se policiar. Eu acho Hum. que aquilo que um pequeno ajuste que você faz, que vai aumentar a sua autoestima, né? Se é alguma coisa que não tá olhando para frente, né? Tá ficando corcunda, tá realmente impactando. Você trabalha muito com isso, né? Tá impactando Sim. a sua qualidade de vida. Então, Da veja interação, isso. né? Uhum. Exatamente, veja isso. Se não, gente, o envelhecimento ele acontece, busca envelhecer de forma saudável, com rotina saudável, com alimentação saudável, fazendo pequenos cuidados, né, Uhum. com um especialista, mas nunca transformando completamente a pessoa que você é. Eu vou entrar um Tá. pouquinho nisso aqui hoje, mas você tendo essa ideia de que a sua imagem ela vai ser atemporal, vai ser muito Uhum. positivo e assertivo para você. Então, a Camila, se você olhar atrás com a Camila de hoje, você vê que ela mudou em conhecimentos, em expansão, cresceu, mas, gente, é a mesma pessoa. Olha, você criança, é a mesma pessoa, sabe? É muito gostoso ver que você tá ali, você só tá Uhum. crescendo, se desenvolvendo, evoluindo, mas que você continua sendo a mesma pessoa, sabe? Sim. Né? Eu lembro Uhum. até que quando eu fui fazer meu desvio de septo, eu fiz com um otorrino. Porque eu Uhum. falei pra ele, eu falei assim, eu gosto do meu nariz grande, ele só não Uhum. funciona, né? Eu posterguei demais essa cirurgia, até fazer o, aquele teste, né, para ver se você tem desvio de septo, foi muito doloroso pra mim, porque a sonda não entrava, tamanho meu Ah, desvio. Então eu chorei, o médico até ficou bravo comigo, porque eu falava, gente, mas eu não tô aguentando de dor. Sabe, né? Aí, quando eu fui com o meu otorrino lá em Rio Preto, porque aqui em Campinas foi horrível, lá em Rio Preto, ele falou: olha, o seu desvio de septo era muito agressivo. Então, tinha uhum. muita cartilagem mesmo. E aí, eu falei: eu preciso que você leve em consideração que eu não posso mudar a minha imagem. Eu gosto da Uhum. imagem que eu vejo no espelho, eu tenho muito medo de que isso altere, então, conserva isso, só ajuda eu a respirar. Só preciso isso. Eu Uhum. palestro, o meu nariz entope, fica uma coisa. Eu Uhum. passava o tempo todo na palestra assim, ó. Era horrível. E foi por causa das palestras que eu falei, eu preciso, não dá mais para postergar. Então, assim, é você manter a pessoa que você é com pequenas Melhorias, intervenções, assim, né? pequenas Uhum. melhorias que vão te trazer saúde, qualidade de vida, mas nunca alterar a sua essência, tá? Então, vai mexer no cabelo? Mexe com consciência, né? Deixa um pouquinho mais dourado, um pouquinho mais, não sei, o cabeleireiro que vai saber melhor isso, mas deixa um pouquinho mais iluminado, um pouquinho mais, né? Mas nunca
mudar muito a cor. Isso eu peco muito, né? No meu puerpério foi muito difícil, porque eu mudei super o meu cabelo para tentar me reencontrar, e depois eu percebi que eu precisava, eu pintei de preto e falei, não, calma, eu sempre estive aqui. Eu só estava Uhum. tentando entender que eu estava em formação. Eu estou numa nova função agora, existe novas prioridades, eu enxergo as coisas de forma diferente, mas eu sou a mesma pessoa. E aí, quando eu pintei o cabelo, que eu consegui enxergar que eu estava ali, né? Uhum. Então, Uhum. às vezes a gente faz essas mudanças e elas achando que é E é propositivo, interessante como isso, né, como isso impacta mesmo. Eu tô impacta. num momento que eu falo com o meu cabelo, eu tô numa relação aqui de reconhecer, né? Porque eu tô com muito mesmo cabelo branco. Ai, eu tenho Era de muito um também. jeito que assim, desde, acho que o primeiro apareceu com 18 anos. E aí começou assim, só que agora acho que tá a meio, sabe? Assim, e antes eu fazia as luzes muito para disfarçar, e disfarçava. Eu fazia luzes e disfarçava e beleza. Mas agora é uma coisa que não disfarça mais. Eu faço as luzes e eu saio de lá vendo o meu ainda natural, as luzes e o loiro. E eu pensei, eu não estou gostando disso, para onde eu vou? Fico pensando assim, sabe? Eu falava, eu queria resgatar a minha cor natural de fundo. Eu falava, porque daí não ficou mais no fundo. Como tem o fundo branco, só Ah, que tá. mais na frente que O meu é fica. desse Quando jeito também. Por eu enquanto falei eu uso assim, tonalizante, mas eu sei que depois eu vou ter que ir pra tinta, né? Que dura um pouco então, mas aí mais. eu falei que as luzes não tá mais funcionando. Só que aí eu tenho isso, assim, porque as pessoas me reconhecem loira, sabe? Mas aí E você ao talvez mesmo possa ser iluminada, né? então, aí eu falei assim, eu vou começar tentando, eu fui pedindo para fazer menos, mesmo aparecendo mais os brancos, e eu falei, aí eu vou começando a esfumaçar a raiz Mas você para tem que ir se reconhecer. tentando. É. Eu fiz o cabelo dos meus sonhos. Ele ficou um loiro que combinou comigo, ficou um iluminado, mas acontece que eu chegou assim, eu fiquei acho que 15 dias. Eu passei meio Aham, ano clareando meu cabelo para chegar exatamente na cor que eu queria, uma cor. para eu perceber que nenhuma roupa minha dava certo com aquele tom de cabelo. Eu precisaria Aham, estar sempre maquiada, porque eu fiquei aham, amarela. Então, assim, quando a aham. gente tem um pouco de noção, a gente percebe que o nosso contraste às vezes precisa daquele tom, né? Então, assim, eu preciso do tom escuro para mim. Isso, Eu eu também posso preciso. iluminar, eu vou Mesmo que seja iluminar, de fundo. É. mas você Uhum. precisa, né? Eu preciso E aí daqui. foi sumindo isso com o branco de fundo, sabe? Assim, e aí eu falei, não, não tava assim. Aí eu fui mudando a cor do loiro, não deu certo. Eu Porque falei, daí não, vai vou ter que mudar. clareando, e aí você percebe que não era aquilo. Porque o loiro Não, só vai clareando se você vai mudando é, ele, né? Não não, escurece. Você só, tem que não. escurecer para depois iluminar. É. É muito difícil mesmo quando a gente lida. Eu sempre tentei, mas hoje, com todo o conhecimento, tendo feito um curso de visagismo, eu fiz um curso, assim, para eu ter um Uhum, pouco de noção, para poder passar também para as pessoas entenderem o quanto a imagem ela precisa ser atemporal, né? As pessoas. uhum. Foi assim um acúmulo de coisas. Um dia no consultório, uma pacientinha do Thiago, eu te contei, que ficou arrasada quando eu cortei o cabelo, porque fui fazer o Não. teste para ficar loira. Aí eu e o Uhum, loiro, sempre. Não deu certo. Ela falou: não, uhum. você vai ter que tirar todo o alisamento que você tem. É, porque eu fui fazer um trabalho uma vez para vela, meu cabelo era muito grande, era virgem, tava sem nada. E aí eles me fizeram um alisamento, eu não sabia que o alisamento da vela era definitivo. Uhum. E aí ele falou: não, você vai ter que cortar o seu cabelo se você quiser ficar loira, porque não tem compatibilidade com loiro. Daí eu cortei aqui, ó, na nuca. Gente, a paciente do Thiago era novinha, acho que devia ter uns 8 anos assim. Ela entrou na clínica, ela ficou Uhum. tão Você não é você. decepcionada. Não, ela falou que eu Uhum. parecia que ela tinha eu e o Thiago como a Barbie morena e o Ken. Eu não Uhum, sabia que ela tinha associado a gente a isso, sabe? Mas ela uhum. achava o máximo chegar lá e ver a gente era recém-casado, tinha acabado de abrir a clínica. A gente ia casar, abriu a clínica antes do casamento, então assim, os pacientes viveram tudo aquilo com a gente, sabe? Foi muito gostoso que a gente construiu lá. Os pacientes ficaram muito arrasados que ele ia encerrar Uhum. a carreira dele. Mas quando ela falou isso, assim, gente, a minha vontade era me trancar no banheiro e nunca mais sair de lá até meu cabelo crescer. E assim, Uhum. todos os pacientinhos, porque tinha odontopediatra, todos os pacientinhos desde então ficaram decepcionados. E aí eu Uhum. percebi que realmente, assim, quando você mexe na sua imagem, você tá mexendo em muita coisa, né?
na mensagem que você está passando para as pessoas. Então, sermos nós mesmos, encontrar. Primeiro, a gente tem que encontrar aquilo que dá certo para gente. Encontrou? Mantenha aquilo sempre, o máximo que Uhum. você puder, faça pequenas melhorias, pequenos ajustes, aprimoramentos, mas nunca transforme completamente, né? Então, assim, tem muitos casos de pessoas que fazem procedimentos estéticos e removem, porque não se reconheceram, né? Ficou Uhum. muito diferente do que ela era e levou um choque, né? Eu mesma conheço pessoas que fizeram preenchimento labial e tiraram, né? Então, assim, eu Uhum. até falo com o Thiago, até a Carol deve falar para você. Pode É, ser que no futuro tenhamos que fazer, por causa do envelhecimento, o do mínimo envelhecimento, possível, por causa da é. retração que acontece em natural. Mas as pessoas estão exagerando muito, né? Ai, E demais, fazendo né? numa época que não precisa. São Uhum. jovens ainda, né? Gente, eu tenho, assim, clientes que estão na faculdade Isso, fazendo. Tem pois que é. ter aquela pele boa e põe bochecha e põe lábio. Não, e tira a bochecha, né? Não Uhum. sabe o que isso vai causar no envelhecimento, você tirar a sua gordura da bochecha. Vai É. prejudicar super o seu processo do envelhecimento. Você vai ficar, né? Porque no envelhecimento você já perde isso, né? Eu tenho Nossa. até medo de fazer, eu falo que na minha idade eu acho que eu já tinha que estar fazendo alguma coisa, eu não faço, nem o Botox. Ah, mas Mas eu falei o assim, Botox eu sou super a favor. Não é sempre que eu faço, mas recentemente é eu porque fiz eu e tô falo, feliz da devia vida. devia estar fazendo, mas eu comecei a ficar tão assustada com o que eu tenho visto no pessoal jovem que eu comecei até a ficar num primeiro momento com pavor, sabe? Aí depois eu falei, não, 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 Camila, calma, porque tem bom Uma senso. coisa é uma coisa, outra coisa é tem É, tem vários bom tipos de senso, né? Tá aqui profissionais, até na né? minha listinha para ir atrás da moça que eu sei aqui que tem bom senso. É isso que é o difícil, né? É. Encontrar Hum, isso. Então, assim, esse é você ter essa percepção, sabe? tá. Se mantenha você, aquilo que te incomoda, busca verificar como que você pode melhorar. É, uma, deixa eu, Uhum. acho que esse negócio aqui no meio É, ficou para mim ruim não para eu, tá aparecendo ele mesmo, não, viu? eu vou Mas descer, pronto. Aí ele fica lá em cima e não me impacta tanto, pronto. Essa percepção é da clareza da mensagem que você quer passar ao se posicionar, tá? Então, escolher a Camila, que você é, que você se sente bem dentro, né, das roupas que você usa, tentar encontrar aquele perfil que você vai falar, não, essa daqui sou eu, deixa eu seguir essa imagem no meu posicionamento assertivo na internet. Que daqui a pouco você vai ter o seu cartão virtual na internet, no LinkedIn, aonde você tiver um posicionamento, mas tenha em algum lugar um local onde as pessoas possam buscar por você e encontrarem a uhum, Camila, que vão te encontrar na rua, vão te encontrar lá também, sabe? A sua essência está sendo passada virtualmente, você está sendo verdadeira ali. E quando a gente fala de verdade, né? Então, assim, vão numa palestra, as pessoas vão se surpreender positivamente, porque estão acompanhando você e vão falar, nossa, é exatamente isso, melhor do que eu sei ela. imaginava, Uhum, sabe? É uhum, muito gostoso você escutar isso, porque a gente que trabalhou com palestras, com público muito grande, as pessoas, elas acompanham você, o seu dia a dia, e quando elas veem você presencialmente, elas falam, que legal, sabe? Que você é aquela pessoa. Sabe? uhum, Tô te acompanhando um pouquinho e aqui vivendo com você no presencial, tá tendo conexão, ou seja, o que está sendo passado lá é verdade. Tá tendo uhum, coerência na mensagem que está sendo passada, né? Então, você ter essa clareza da mensagem que você quer passar com a imagem que você está passando, tá? Então, tem que ter a sua essência ali. Na sua exposição, você tem que estar expondo coerente com seus objetivos, tá? Então, eu quero falar sobre isso, quero falar com pais, eu quero fazer isso, qual que é a melhor vestimenta para essa situação, porque isso não vai ser problema com você, claro, mas, nossa, o quanto a gente já precisou falar sobre vestimenta uhum, para mulheres, para o nosso time do Rio de Janeiro, principalmente, que é muito calor, é muito uhum, curto, é muito justo, é muita fenda, é muito decote, né? E eu lembro de um pai falando que tirou o filho da dentista, não porque ela era ruim, mas porque ela usava um decote e o menino, sabe, ele estava de criança para adolescência, ele falava que achava um absurdo aquilo.
né? Uhum. Ele falou assim: não, eu não acho legal, meu filho tá aqui, não gosto, então mudou. E para mim isso Uhum. faz sentido, porque uma vez que Faz. você se coloca em exposição, não é que você se colocou em julgamento, né? Mas as pessoas estão te observando. Então, mais uma vez, a comunicação precisa ser clara. A comunicação não verbal também tem que ter clareza e coerência com a mensagem que você está passando, né? Então, a comunicação não verbal tá com a roupa que você usa, com o seu cabelo penteado, alinhado, né? Com a sua pele, né? De uma forma apresentável, não chegar lá, né? Suado, todo escorrendo. Não tô falando de nem de muita maquiagem, tudo em excesso é Uhum. ruim. Então, assim, aquilo que combina com você, clean, Uhum. o equilíbrio, né? A sua essência, a sua mensagem não verbal sendo passada com clareza para as pessoas compreenderem. E a vestimenta precisa estar de acordo. Eu sempre falava, gente, você não sabe como vai ser o palco da onde você vai apresentar. Será que ele é muito alto? Talvez um vestido tem que ser longo, então. Uhum. Ou uma saia, ela precisa ser midi, porque se o palco Uhum. for alto, como que fica a sua situação lá em cima, né? Então, nem sempre a gente sabia como era o ambiente, a gente tinha que estar preparado para tudo. Então, Uhum. ter essa percepção de que roupa você vai, se você conhece o local, poxa, eu conheço já o local, então eu sei que esse vestido vai ficar bom, pode ser um vestido no joelho, não precisa ser um vestido midi, né? Então, isso foi uma coisa que eu sempre tive essa preocupação, Uhum. mas eu tive muita dificuldade porque eu vinha do corporativo, hierárquico, extremamente rígido com vestimenta, porque eu era auditora. Eu tinha que usar terno, Uhum. para você ter noção. Então, Uhum. era muito rígido. Eu precisei sair de uma rigidez, tanto que quando o Thiago passou pela personal stylist, me chamou tanto a atenção que depois eu contratei ela. Falei, não, eu achei legal o Me que ajuda aconteceu com aqui. ele. Então, eu acho que eu posso passar também, porque antes eu achava que era uma bobagem, sabe? Eu falei, não, eu acho que eu tô precisando, porque eu saí do extremo masculino para algo extremamente romântico, porque eu gosto muito do mid, só que eu fiquei Uhum. romântica. E eu falei, eu Uhum. não me encontro aqui totalmente angelical, essa, sabe? Só que eu gosto desse modelo, então, assim, foi muito interessante o que ela fez. E eu quero poder passar um pouquinho hoje para você Uhum. tentar fazer esse jogo aí também, porque é gostoso, a gente se encontra e a gente vê outras oportunidades de vestimenta que são condizentes, né, com a mensagem que a gente quer passar. Então, a consciência não é para se prender a regras. Nossa, em hipótese alguma, eu quero que você fique Uhum. presa, com medo. Não, mas é só para você entender que a imagem, ela causa emoção, ela causa sensação, né? E quando você busca ser assertivo no seu posicionamento, você causa. Ai, calma, só um minutinho. Sim. Ainda estamos recuperando aqui agora o Luca que A ficou. garganta. Ele tá tão bonitinho, rouco, mas que dozinha. É. Hum. Ele nem tá indo na escola. Foi semana passada, 4 dias. E aí Ah. piorou, daí eu falei, meu Deus, não vai de novo essa semana toda. Tadinho. E aí, você ter essa consciência faz com que você cause emoções positivas, sensações positivas a seu favor, tá? Uhum. Então você já meio que abre uma porta ali logo de primeiro impacto. Entender que bonito é diferente de belo. Nem tudo que é bonito você vai usar. Porque o belo, ele. E nem tudo que é bonito é belo. Uhum. O belo, ele traz mais harmonia com a sua essência. Então, às vezes, você olha aquela roupa e fala, ela é bonita, mas ela não vai ficar bela em você, porque não vai te trazer harmonia, não vai passar a sua essência. Sabe quando você vê a roupa certa na pessoa errada? Né? Você fala, Uhum. meu Uhum. Deus, parece um quadrado e um círculo tentando se vestir ali. Uhum. Se Não, encaixar. não encaixou, não ficou belo. Não quer dizer que a pessoa é feia. A pessoa é bonita, a roupa é bonita, mas não teve harmonia, não ficou belo. Então, Uhum. o belo, eu gosto muito da frase que fala que o belo, ele é indiscutível para todas as pessoas.
Sabe uhum. aquilo que todo mundo olha e fala, não, todo mundo acha aquilo agradável, porque ele é agradável. Harmônico. Ele é Aham, harmônico, ele causa uma boa sensação em todas as pessoas. Então, aquela paisagem que você fala, nossa, ela é de tirar o fôlego, aquele lugar é uhum, extremamente belo, o clima é agradável, o paisagismo é agradável, tudo ficou agradável, harmônico e fez daquele lugar um lugar muito especial, um lugar belo, onde todas as pessoas passam e reconhecem a beleza daquilo. Então, é diferente o bonito do belo. E você entender isso vai fazer com que você junte opções a seu favor. A cor do uhum, cabelo, o corte de cabelo. Eu gosto muito da forma que você prende o seu cabelo, né, para uhum, trás, deixando o seu rosto, né, é um rosto fino. Então, dessa forma você passa mais, não é nem credibilidade, mas você passa uma mensagem muito positiva a seu respeito, tá? uhum, E até inclusive tem no visagismo ele fala muito sobre, né, quando você vai palestrar, para você realmente deixar a sua testa à uhum, mostra. Ela fala que uhum, a testa é onde você passa autoridade, e se você uhum, esconde, parece que você não tem o conhecimento daquilo que você está passando. Você pode ter, mas o fato de você ter tampado a sua testa causa essa sensação nas pessoas, né? uhum. Então, no curso de visagismo, aquilo me chamou a atenção, porque inconscientemente, sempre, antes de fazer eventos, eu tava lá com meu cabelinho preso para trás. Desse Uhum. jeito, igual o seu. Eu Sim. gosto muito, que nem hoje eu não tô, mas eu fiz questão de deixar ele bem lambido aqui na Aham. frente, sabe? Atrás da orelha, para não ficar absolutamente nada na testa. Para ficar aqui, Uhum. ó, claro, transparente, a mensagem Sim. está sendo passada. A testa está à mostra. Aquilo me Uhum. chamou a atenção porque eu realmente fico incomodada com o cabelo no rosto, no meu Eu rosto fico e no também. rosto das pessoas que estão falando. Uhum. Eu meio De que não gente que fica consigo. mexendo muito, né? Assim. E atrapalha. Você tem ruído na comunicação por causa disso tudo não verbal. Então, eu Uhum. acho que você ter consciência disso faz com que você se posicione de forma assertiva no treinamento que você quer passar, né? Na palestra que você quer ministrar, no curso que você quer ministrar. Então, você vai se preparar para poder fazer uma gravação e tudo mais. Então, isso é uma mensagem que você precisa passar junto com a oratória, tá? Ah. Esse posicionamento ele tem que passar junto com a sua oratória com o seu conteúdo. Então, para algo ser belo, ele precisa ser verdadeiro, ou seja, Uhum. precisa reproduzir a sua essência. E fica claro aqui, fica claro quando a gente traz a beleza, a imagem e a mensagem que quer ser passada quando a gente traz no reino animal. No Uhum. reino animal, dificilmente existe incoerência entre o aspecto visual, a expressão e a sua função. Você Aham. sabe exatamente que aquele lá você não chega perto dele, né? Aham. Porque e quando a gente fala de imagens, nesse curso de visagismo, ele fala muito sobre isso. Ele fala alguns rostos, eles são mais triangulares, algumas sobrancelhas, elas são mais arqueadas, né? E então tudo que tem esse formato triangular Uhum. passa um pouco de agressão. Então a gente tem que trazer a sutileza em outras coisas. Uhum. Talvez nos acessórios que você vai decidir usar, o mais sutil possível, que nem eu sei que eu tenho o formato do meu rosto, com pontas pontiagudas, Ah, eu sei que o meu ombro, ele tem osso à mostra. eu Então eu, também. eu entendo que passa essa mensagem um pouco agressiva. Então, se eu não me visto, por isso que hoje eu entendo que eu saí do extremo do masculino para o angelical, porque na verdade eu não queria mostrar essa Uhum. força que a minha imagem por si só passa. A sobrancelha arqueada, o queixo pontudo, o rosto quadrado, o ombro pontiagudo, tudo isso passava uma mensagem muito agressiva. E aí eu fui para o angelical. E aí depois eu aprendi que não precisava Tanto. radicalizar, porque lá eu não me encontrava também, eu não passava uma imagem muito coerente com a Uhum. mensagem que eu queria passar. Então, eu escolhi melhores as cores, né? Porque o vermelho é maravilhoso, mas eu precisava quebrar ele com os tons mais
né? Ou preto, ou branco, ou clarinho. Então, talvez ele nem seja muito a melhor opção para mim, apesar de eu gostar muito. Vamos pro Uhum. pink. Até eu lembro da personal stylist falando que tem duas cores que ela fala que são universais, que vestem qualquer pessoa bem. Tanto as morenas, as ruivas e as loiras, que é o pink e o verde bandeira. E é Uhum. impressionante como o verde bandeira veste bem qualquer pessoa, Uhum. sabe? Então, ter uma peça nessas tonalidades para que você possa, né, calça, pode ter uma calça pink, pode ter uma calça verde bandeira, você vai misturar Uhum. com preto, você vai misturar com creme, você vai misturar com bege, com branco, Uhum. com marinho, você vai misturar com muitas coisas e é uma peça coringa, tá? Então, aquilo me Uhum. chamou a atenção, E que são são duas duas peças de cores cores, né? É. cor, porque Uhum. não dá pra gente ficar também. O que Preto ela e me branco. falou é só no preto e no branco. O que ela me falou é assim: a gente pode abusar mais das cores e menos das estampas. Ah, eu gosto assim. Aham. Porque assim, eu gostava muito de estampa, mas Eu já gostei também uma época, mas eu fui percebendo é isso, assim, que dificílimo de você combinar suas peças. Uhum. Então, quando você tem um guarda-roupa cheio de cor, mas sem estampa, você combina absolutamente tudo. Então, assim, eu Uhum. precisei dela para me mostrar tudo isso, para encontrar harmonia, para eu entender que, apesar do meu rosto ser um rosto mais agressivo, que passa que eu sou uma pessoa brava, que eu sou uma pessoa, né, mais séria, eu sei que eu Uhum. consigo deixar mais suave com a forma que eu me maqueio. Então, para mim, menos é mais, sempre Uhum. menos é mais, mas nem sempre eu soube disso, porque minha mãe me passava batom vermelho para ir no balé Uhum. e eu era Uhum. apaixonada pelo batom escuro. E hoje eu Sim. já entendo que não é o ideal para mim, né? Uhum. Meu sorriso é enorme, meus dentes são enormes. Então, assim, não é uma coisa que eu preciso valorizar tanto, Aham. entende? Né? Então, assim, deixa mais escondidinha, melhor pra mim, pra mensagem que eu quero passar. Demorou um pouco pra eu entender tudo isso. Então, assim, olha olha para esses dois gatinhos. Você consegue Uhum. ver com clareza, né? Que aqui você tem uma pessoa, um gato mais centrado, mais Uhum. equilibrado. Muito possivelmente você vai chegar mais perto desse gato do que do outro gato, Do né? outro. Então, assim, Uhum. mesmo sem dizer nada, eles já estão dizendo tudo. Uhum. Aqui é a mesma coisa, né? Quando Não. você vai identificar uma cobra que é peçonhenta de uma não peçonhenta, ela vai ser mais redondinha, o olhar, né? Não tem aquele olho de gato, né? Então, quando a gente tá falando de uma cobra peçonhenta, tudo é pontiagudo, tudo tem ângulos, né? Não é aquela coisa mais macia. Agora, o seu perfil também é um perfil que também mostra um pouco mais de agressividade, né? Os É. ossos mais à mostras, o rosto mais, né, Eu tenho marcado, aqui, assim, ó, muito super marcado. marcado, É. né? Eu também tenho aqui super marcado, então Uhum. normalmente o aqui eu deixo um pouco mais escondido sempre. Diferente daquelas pessoas que têm mais carne, né? São Uhum. mais que dá vontade de É, abraçar. Você vê aquela pessoa, você já tem vontade de abraçar. a gente não é Impressionante. assim, né, de cara, é. Exatamente. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com a nossa imagem, porque ela passa essa agressividade por si só, por causa dos traços que a gente tem no nosso rosto. Então, assim, quando você olha para essas cobras, você fala: Meu Deus, dessa daqui eu saio correndo. É, Essa daqui, provavelmente eu vou sair correndo também, mas nem tanto, né? nem Essa tanto, daqui, me essa daqui eu já assusta tanto. identifiquei que eu É, preciso correr dela. essa aqui me assusta até, né? Exatamente. Então, assim, a mensagem tá clara. Então, quando a Aham. gente consegue perceber que os nossos traços têm ele já passa essa mensagem, a gente tenta atenuar com a vestimenta que a gente usa, Uhum. o formato do nosso cabelo, né? Então, deixar ele. Até, inclusive, eles falam sobre o cabelo ondulado e o cabelo enrolado, né? Que o cabelo liso. Ele é sempre preferencial o cabelo liso em reuniões de negócio, Uhum. passa mais seriedade, porque tudo que é reto passa mais segurança, mais seriedade do que o ondulado, né? Isso falando de absolutamente tudo. É, Uhum. o ondulado, a pessoa mais
mais cheinha, assim, ela não é uma pessoa, não tô falando de ser gorda ou magra, tô falando de ter mais carne do que ter mais Uhum. ossos à mostra, né? Então, Uhum. aquela pessoa que ela abraça, dá a mão, você já percebe a diferença, né? Uhum. Então, são pessoas que elas já por si só de olhar, a pessoa já se sente mais acolhida, né? Então, aquele cabelo ondulado para aquela pessoa, ela combina porque tem tudo a ver com o jeito dela. Então, para nós, assim, que a gente tem os traços mais retos, o cabelo mais reto faz mais sentido para gente, tá? Uhum. Então, pode ter leves ondas, deixar um pouco mais descontraído, até se você quiser passar um pouco mais de leveza na mensagem. É uma palestra para paz, pode deixar o cabelo um pouco menos rígido, né? Uhum. Aqueles traços rígidos, você pode trazer isso para o seu cabelo, ele pode ajudar a moldar a sua mensagem, tá? Com o seu rosto, mas é ter essa percepção que a imagem ela tá Uhum. passando essa mensagem no nosso subconsciente. Tá. Então, assim, não deu nem a oportunidade da pessoa falar com você, mas ela já tirou uma conclusão precipitada ali, né? Uhum. Às vezes achou que é muito séria demais, brava demais, né? E a Disney, ela é muito boa em trazer esses símbolos arquetípicos, né? Que são Uhum. esses símbolos que causam essas emoções e sensações. Só da gente olhar, a gente já reconhece que esse personagem é do bem e aquele personagem ele é do mal. E você vê os traços arredondados em É. o cabelo perfeitamente arredondado. Você vê aquela delicadeza, né? Não estou dizendo que é bonito ou feio, que não, mas ambos são belos porque ambos estão passando a essência. Aqui é o bem, aqui é o mal. Uhum. Então traz a Uhum. essência, traz coerência, mas você consegue perceber que os traços, eles são mais triangulares, mais pontiagudos, mais retos, sempre numa mensagem mais mais que talvez numa palestra, num treinamento, não é a que a gente quer passar, né? Então, Uhum. escolher exatamente a roupa que a gente usa, o cabelo que a gente vai usar, em harmonia com a maquiagem que a gente está passando, os acessórios que a gente escolhe, é muito importante. É muito importante, tá? Então, assim, você pode ver que uma pessoa que ela é assim, que nem o Mufasa, mais Uhum. arredondado, colocar um monte de acessórios, colocar um monte de coisa. Gente, combina, fica bom. Agora, uma Uhum. pessoa como o Zafir, o Uhum. Scar, já fica Scar. mais Minha prima tem um difícil. cachorrinho com esse nome. É, fica mais difícil, né? Uhum. Usar tanta coisa, porque ele por si só já tem uma imagem tão marcante que o melhor Uhum. é usar menos, Uhum. né? Colocar coisas que são mais Uhum. mais tranquilas, leves e clean, para poder, Uhum. né, mostrar todos aqueles traços já vão chegar passando uma mensagem, não precisa de muita coisa, tá? Então eu Uhum. acho que ter essa percepção faz com que você faça o seu posicionamento daqui para frente, né, assertivo. Você já passa uma mensagem de clareza, de Uhum. segurança, de autoridade, com a vestimenta que você sempre está usando em todos os nossos encontros. Você estava sempre. Eu não consigo ver daqui para baixo, mas daqui para Uhum. cima eu vejo que você está sempre tampando exatamente os Uhum. pontos, né? Você não precisa tampar sempre, tá? Mas Uhum. assim, entender que esse tipo de decote ele é muito positivo para gente, né? Uhum. Ele mostra o ombro, mas ele tampa essa parte. Sim, Porque, quando eu mostro o ombro, geralmente aqui é mais fechado. Uhum. exatamente. Agora, aquele que vem daqui aqui assim, também fica bom na gente, porque ele tampa Uhum. o ponto, meio que esconde o ponto que a gente tem aqui, então ele fica delicado. Então, vai nazar um dia e prova Uhum. tudo isso que foi interessante, sabe? Quando eu fui com a personal Eu tenho. stylist, Pode falar. ela pega exatamente tudo que você não pegaria. Então, faça Uhum. esse exercício. Olha, Chega lá e pega tudo que você fala, isso eu não pegaria. Pega. E Uhum. prova. Mas assim, é uma tarde. Vai lá, prova tudo. Não quer dizer que você vai comprar nada, mas prova só para você Uhum. experimentar novas oportunidades. E aí, se alguma coisa ali casar com o que você tem em casa, vale a pena ter no seu guarda-roupa. Uhum. É.
eu tenho revisitado um pouco essa coisa porque eu sempre fui muito básica, na verdade, assim, com vestimenta, né? E não dei muita importância para isso, assim. Uma porque eu gosto muito do conforto mesmo, e acho que. Só que aí eu fui entendendo, né? Eu fui entendendo aos pouquinhos, assim, até por gostar de algumas coisas, que eu falei assim, não, dá para tentar colocar uma coisa requintada, mas especialmente na questão do tecido, né? Porque tinha tecido que eu usava, que às vezes assim, até a blusa era bonita, tal, não sei o quê, mas eu não, me incomodava, né? Aí eu vou muito para fibra natural, muito, Sim. assim, o algodão, o olhinho, e acho que isso ajuda já, né? Porque já traz um acolhimento, né? Eu acho que são, às vezes, tecidos que abraçam, assim. Mas você sabe que ela fez eu comprar um monte de coisa de linho, de algodão? Então, Exatamente. mas isso eu fui descobrindo pela sensação que eu tinha. De falava assim, nossa, gostei disso aqui. Aí eu ia olhar e eu falava assim, ah, não é coincidência, né? Sabe? Aí agora eu estou escolhendo com mais consciência um pouco o tecido E do que antes. o desafio que eu tinha com ela era que eu falava pra ela, ela falava, mas você compra tudo pela internet? Eu falava, eu compro tudo pela internet, porque o manequim 38 no Brasil foi feito pra mim. Ah, Assim, eu aham, posso comprar de qualquer marca, o manequim qualquer trinta e coisa que oito me serve. serve. É assim, a minha altura, a manequim, ela tinha o meu corpo, a Aham, minha altura, eu fico impressionada. Mas ela ficava louca da aham, vida comigo. Ela falava, Andresa, mas não pode ser assim, você tem que provar. Porque daí o que que eu acabava comprando? Tudo preto, tudo cinza, tudo aham, branco, tudo muito aham, básico, rígido, que nem eu era. é, Depois eu fui pro Angelical, porque eu comprava tudo midi, uhum, 38, M, ah, sempre deu certo. Só que não dava certo, porque eu não tava conseguindo me encontrar. E aí, quando ela me levou para esse dia na Zara, eu fiquei assim, surpreendida, porque eu falei, nossa, eu jamais pegaria essa calça. Eu olharia todas e aham, falaria, essa eu não vou pegar. Aquelas, não, aquelas boyfriend, sabe? sei, aham, Que elas são mais altas e mais larguinhas aqui, assim, na largas, barriga. Gente, aquilo me vestiu também. Como é aham, que pode, sabe? Então, assim, o conforto, ele existe. O problema é, de calça é que se ela não tem um pouco de elastano, aí você tem menos conforto também, né? aham, Mas ela também prega mais o fato de ser algodão, então não tinha elastano, então tinha que acertar o número certinho, tem que provar, né? Então tem que uhum, sair daquele basicão com muito elastano, com, né, com peças que realmente vão servir, mas vale a pena você ir e uhum. experimentar tudo aquilo que você fala, não, isso eu não Não experimentaria nunca, experimentaria. deixa eu ver como é Isso que eu não fica. fiz, não. Isso eu ainda não fiz, não. Não preciso fazer. E uma coisa que ela faz também, você fazer dentro da sua casa, tá? Pegar todas as suas partes de baixo e misturar, para você ver com tudo que pode combinar, porque às vezes você tá tão combinada aquela calça com aquela blusa, Hum, né? Não, aquela calça combina com aquela blusa. Você só acha que só combina aquela calça com aquela blusa. Então, quando você mistura tudo, eu lembro que quando a gente ia viajar, ela montava certinho, ó. Nesse dia você vai usar essa roupa e esses acessórios. É muito prático. Daí você chega lá, essa roupa, esse já acessório, tá essa roupa, esse certo, né? acessório. Essa roupa, esse acessório. Então, é prático isso. Só que depois você tem que aprender a incluir isso na sua rotina, sabe? Então, é óbvio Hum, que essa roupa combina com vários acessórios. Mas ficou muito boa. Essa roupa com esse acessório realmente ficou bem legal, sabe? Então ela te traz um pouquinho dessa percepção. Ela coloca alguns panos. Você já fez isso? Não, não. Luz natural, cabelo para trás. Pega as cores das suas roupas que são lisas, coloca bem pertinho aqui assim, ó, do seu rosto. E aí faz isso com o branco e o off-white, o creme. E aí você vai Uhum, perceber se o branco, ele sobressai sem maquiagem, sobressai ou não a sua olheira. uhum, O off-white, sobressai ou não a sua olheira. Porque daí você vai perceber se o branco fica melhor pra você ou o creme, ó, o off-white fica uhum, melhor pra você. Porque daí você vai sempre optar pelo off-white, que ele vai, ó, lógico que não, você vai usar o branco também, mas ele vai ficar muito melhor pra você porque ele vai realçar o seu rosto. Ele uhum, vai, sabe quando você edita a sua foto e tira as sombras? uhum, Você coloca, quando coloca aquele editar automaticamente, ele tira a sombra, que a própria uhum, iluminação faz, né? Às vezes, onde você estava, alguém fez uma sombra em você. Então, o branco ou o off-white, algum dos dois vai tirar essa sombra e vai meio que realçar o brilho do seu rosto, vai iluminar o seu rosto. Então, é muito interessante isso. E aí você uhum, percebe, às vezes ele é bem sutil. Quando ele é bem sutil, você percebe que você vai em tudo, assim. O meu, eu fui uhum.
basicamente todas as cores, desde que elas sejam clarinhas. É, Uhum. as cores que são bem inverno, todas me deixaram com sombra. O Uhum. roxo, aquele roxo escuro, marsala. Não quer dizer que eu não posso usar, mas usar preferencialmente na parte de baixo, deixar o meu rosto sempre com um tom que Uhum. combine mais comigo, sabe? Então, assim, é usar com Sim. sabedoria, fazer combinações que vão realçar, iluminar o seu rosto do que apagar o seu rosto, sabe? E assim, quando você coloca uma no rosto e coloca a outra, você realmente percebe, você fala, nossa, realmente esse tom combina muito mais comigo. Então, vamos dar mais preferência para o que me valoriza mais, que eu preciso usar menos maquiagem, que, Uhum. né, o meu rosto vai estar mais iluminado. Então, eu acho que isso é uma coisa legal de fazer, porque eu lembro que uma aula você falou que você estava pensando em contratar alguém, era alguma coisa que você já Sim, estava aqui tem uma interessada. pessoa muito legal, assim, sabe, que faz. Eu já fui aprendendo algumas coisas com ela, no que ela fala, assim, mas é uma pessoa que eu vou atrás. Ela é muito assim. É, então, Ela vai direto na ajuda. Zara com as clientes também. Pois é, a Zara, eu entendi que a Zara, ela tem todos os perfis. Uma loja Aham. muito grande, você vai conseguir encontrar sempre alguma coisa para o seu cliente ali. Então, ela levou o Thiago na Zara, me levou na Zara. Óbvio que depois, principalmente o Thiago, teve que ir em outras lojas, porque o masculino acaba tendo menos opções, mas o feminino você acaba encontrando todos os perfis lá, sabe? Uhum. Então, é Uhum. muito legal, assim, as combinações que fazem. Uhum. É, acho que vale a pena você ir começar a experimentar e usar tudo que você tem na sua casa, a parte de Uhum. baixo com a parte de cima, porque uma vez que você começar a sair do consultório, então treinamentos, palestras, você vai perceber que entendendo o seu guarda-roupa, isso te traz segurança, porque se você Uhum. colocou uma combinação de roupa que você se sente bem, que você se encontrou ali, que é a sua essência, que é a mensagem que você está passando, você tem a autoestima e a autoconfiança para poder fazer uma boa execução daquilo, sabe? Com mais maestria do que fosse só o conteúdo e você ainda não estivesse se sentindo bem ali. Então, você vê tudo que você tem e todas as combinações que você pode fazer, também te traz praticidade. E Uhum. daí você não precisa ficar escolhendo todo dia, ai, não, o que que eu vou colocar hoje? Ou sempre colocar a mesma coisa, Uhum. exatamente igual, porque isso eu acho que é uma coisa que eu tendo a isso, eu sou uma pessoa metódica, se eu puder, vou É, tender eu também. sempre. Fala, acertei, vamos embora, né? Exatamente, eu sou essa pessoa, eu compro de todas as cores, o que deu certo. Aham. Meu pai é assim também. Gente do céu, mas eu acho isso prático, eu acho isso ótimo. Prático. Ainda É, faço eu isso em sou algumas prática. coisas, né? Aham. É, algumas blusinhas dá para fazer, assim, né? Algumas Exatamente. eu falo. Então, assim, aí quando você faz essa combinação, você meio que sai do óbvio, né? Uhum. Assim, uma vez ou outra, um evento um pouco mais especial, é uma coisa que você sempre teve, mas só de você ter Uhum. usado junto, saiu do óbvio, causou um impacto positivo e todas as pessoas ao seu redor perceberam, né? Então, isso é muito legal. É, Uhum. aqui, por exemplo, é, não tem nada de errado com nenhuma dessas duas Uhum. roupas. Mas você consegue perceber que cada uma tá passando uma mensagem. Uma pessoa tá mais aberta, uma pessoa ela é um pouco mais fechada. Uhum. Então, talvez se você gostaria de passar uma mensagem de receptividade, de acolhimento, que você é uma pessoa mais aberta, então essa vestimenta onde ela está totalmente de preto, totalmente fechada, não é o ideal para a Uhum. ocasião. Mas se na ocasião você realmente quer que as pessoas não se aproximem, né, que é uma ocasião onde você quer estar reservada, então é uma boa opção, porque a linguagem Uhum. não verbal já está dizendo com clareza que é uma Uhum. pessoa um pouco mais reservada, tá? Pode ser que ela não esteja sendo congruente, pode ser que sim, né? Estando Uhum. junto com ela, pode ser que ela pode não estar sendo congruente, mas se ao estar com a pessoa, ela estar vestida desse jeito e a mensagem que ela está comunicando é condizente com a imagem dela, você realmente vai manter uma distância, ela não está aberta, ficou claro para todo mundo, tá? Uhum. Então, são duas excelentes opções, só que depende para qual ocasião, né? Então, eu acho que ter essa percepção de que sim, a sua imagem conta, Uhum. desde o seu cabelo até o sapato que você vai estar usando.
Óbvio que hoje a gente tem um monte de opções confortáveis, porque eu sou a pessoa que eu sou super a favor de você estar se sentindo bem aonde você está vestindo, sabe? A roupa, ela veste, ela tem que vestir você, mas você precisa estar se sentindo bem nela. Então, assim, o sapato que você vai se sentir confortável. Então, tem aquele sapato que você vai se sentir confortável. Algumas peças pedem um pouquinho de salto, outras peças não necessariamente, tá? Então, Uhum. dá para você ir em qualquer. Você pode vestir absolutamente tudo. Você só vai pensar antes na ocasião. É aquilo que eu Uhum. falei. Eu não conheço o lugar, então talvez seja melhor eu ir com uma calça, né? Então, Uhum. talvez eu ficaria mais confortável, porque eu não sei exatamente onde vai ser, né? Como que vai ser. Então, Não vou ter ficar essa preocupada com percepção. isso, né? Uhum. Exatamente. Então, assim, você ter essa preocupação Uhum. prévia faz com que você seja mais assertiva no seu posicionamento. Então, Uhum. no seu posicionamento na internet é mais fácil, porque você escolhe e apaga, né? Então, assim, você tem Uhum. muitas opções ali na internet. Mas presencialmente, onde você vai estar com as pessoas num treinamento, você vai estar com as pessoas numa palestra, você não sabe se vai ter ar-condicionado, se aquela roupa vai suar, se ela vai mostrar que você está suando. Foi aonde eu comecei a inserir o vestido na minha vida, sabe? Porque eu gostava muito da camisa, mas ela não é uma ocasião Uhum. para quando você é palestrante, você não sabe se vai ter ar-condicionado, e aí você vai morrer de calor, sabe? Então, assim, você precisa pensar em tudo isso antes, tá? Então, Uhum. inserir palestra no seu roteiro, na sua forma, né, de gerar receitas, faz com que você pense isso previamente. Então, realmente, ó, essas blusinhas com essas golas, assim, que você, com tecido natural, que se você transpirar, Uhum. não vai ficar É, mostrando, porque se você usar um tecido, aliás, se usar um cetim, ou se você usar, a é. seda não vai mostrar, mas o cetim vai mostrar absurdamente que Uhum. você está transpirando, sabe? Então aquilo vai deixar você desconfortável, vai deixar as pessoas desconfortáveis. Então Uhum. é algo a ser levado em conta. Eu preciso que você Uhum. pense nisso e entenda que isso é relevante, que você vai se sentir desconfortável e que você gostaria de ter pensado nisso antes de sair de casa, tá? Uhum. Então, são coisas para a gente levar em consideração. Outra coisa para você levar em consideração, ter sempre um casaco, porque pode ser que o Uhum. ambiente seja muito frio, né? Uma pashmina, alguma coisa, porque a gente nunca sabe como que vai ser o ambiente. Então, estar sempre preparado para um calor horrível ou para um frio horrível, sabe? Então, é É, algo que a gente. congressos me ensinou um pouquinho isso, assim, né? Que às vezes você vai, a sala está congelando e fala, põe, tira. Exatamente, exatamente. Tanto que tinha um local onde a gente fazia eventos que eu sempre ia com vestido até o joelho, sempre de manga comprida. Uhum. Sempre de manga comprida, porque senão eu ia passar frio, sabe? Uhum. Lá fora estava calor, então era um vestido que vestia bem lá fora também, mas lá Aham. dentro era aquilo e uma pashmina e pronto, sabe? Eu Uhum. tava sempre com vestido de manga comprida porque senão eu ia congelar, porque aquele Uhum. ambiente era congelante, né? Então eu acho que uma vez É. que você se torna consciente, fica muito mais fácil de você ser assertiva, você estar feliz ali fazendo, não ficar incomodado, porque quando você fica incomodado, parece que você acha que o outro tá percebendo, aí você começa a se, sabe? Parece que você para de fluir. E aí é É. ruim isso, né? É muito legal quando você entra no flow, por isso que é importante a percepção do belo, da harmonia com a sua essência, com a sua vestimenta, com você sentir bem, com a imagem que você olha no espelho, Uhum. né? Então acho que é uma aula mais Uhum. descontraída, mas ela traz clareza para aquilo que você vai seguir daqui adiante, tá? Você já tem a sua imagem, ela já é a sua cara, foi aquilo que você falou, tentei mexer um pouquinho no loiro, não deu certo, você tá passando pelo desafio, que é um desafio Uhum. que eu passo também. Meu cabelo branco nasce na testa, aqui. Eu tonalizo de 15 em 15 dias, não resolve. Eu tonalizo já tá ali também, eu também tô assim pensando o que que eu vou fazer com isso, Aham, é. O né, que sem que eu vou mudar muito a fazer? minha imagem, né? Então eu penso Uhum. que iluminar é sempre uma boa opção para Uhum. gente, né? Uhum. Não radicalizar muito, no meu caso, radicalizar o menos possível, porque o meu cabelo é Uhum. bem escuro, né? É, Você ainda escuro. tem um pouco mais de Tem, né? Eu já flexibilidade. fui loira mesmo, assim, né? Então,
Já foi uma loirinha, mas assim, mas foi escurecendo, né? Hoje é bem castanho escuro mesmo, assim, meu cabelo, né, o fundo. Mas, Você mas é gostando mais do fácil de castanho, clarear. e ele, e se ele fica bem pra você, e se você se sente bem, tenta buscar um iluminado que você vai É. conseguir manter ele mais escuro, mas também vai conseguir fazer o que você gostaria de, né? Eu já identifiquei que eu preciso de contraste, assim, porque, né, eu falo que a minha irmã, ela tem, agora a gente ainda foi pra praia, ainda tô queimadinha, mas assim, a Carol, ela tem a pele mais morena que a minha, Sim. mas a sobrancelha dela é mais clara do que a minha, né? Então eu Ah, falo assim, eu tenho um contraste natural forte já, assim, né? então, aí Então foi o que é aconteceu isso. comigo quando eu clareei. É, A gente fica amarelo. é. Aí quando ficou as luzes com o branco, eu falei, não, gente, isso aqui, E nossa. daí a gente amarela, né? Então, se a gente precisa de contraste, que nem eu também tenho a sobrancelha, e isso é um problema para mim, que eu tenho a Forte. sobrancelha grossa, a boca Aham, grande, o nariz grande. Então, assim, eu tive um pouco de dificuldade para encontrar que a minha maquiagem é o menos é mais, aham, para entender que é nada, assim, é só aham, só uma coisinha de nada na pele. O meu uhum, blush eu uso de sombra, rímel, aham, e é isso, sabe? Menos é mais. aham. O contraste vem do meu cabelo, É. porque o que eu percebi era que quando eu clareei, eu precisava estar de batom. Uhum. Senão Para não dar ficava vida. bom. Senão eu Aham. ficava parecia que eu tava doente. É. Doente, então, eu falo isso pro moço que faz meu cabelo, eu falo assim, não quero mais assim. Né, eu Então, saio ainda realmente, o não. cabelo, ele é, como diz a minha amiga, é a moldura do rosto. O meu é um pouco assim, porque na frente ainda não tem tanto branco. E é onde está mais o natural aqui, assim, que aí a hora que eu ponho para trás, disfarça bem, entendeu? Se eu divido assim, ó, nossa, aí você vê assim muito claro aqui em cima. É, o Aí meu fica pra trás, desse jeito que eu gosto de fazer, tá ficando um pouco difícil, porque o meu cabelo branco tá nasce o aqui, ó. contrário do Então, na meu, hora que é. eu faço isso, É o então, pra contrário mim, do meu. e eu ainda, quando eu jogo de lado, é o lado que não é o lado que eu jogo. Então, eu tô Aham. tendo que forçar o meu cabelo aí pra um lado que Ah, não é esses o brancos natural estão dele. sendo chatos, né? Exatamente. Então, eu tô deixando ele no meio, eu deixo ele aqui assim, ó, É. tampa tudo os cabelos. Gente, aqui só Aham. tem E cabelo. dá o contraste, né? Daí, assim. Aham. E É. aí é uma coisa que eu também vou ter que pensar a respeito, Deixa eu porque é te algo. perguntar uma coisa, porque se tem uma coisa que eu fiquei resistente, assim, mas assim, quando eu vou, às vezes, dar um curso, uma palestra, alguma coisa assim, eu coloco, né? Mas eu sou uma pessoa alta, né? E Sim. aí, depois de criança, eu aboli o salto da minha vida, assim, mas você acha em alguns momentos importante, assim, Andresa? Uhum. Não, depende, assim, eu não sou uma pessoa que eu gosto de sapatilha, não Uhum. combina com o meu perfil. Tá. Porém, existe um sapato que ele parece uma sapatilha, vou até poder te mandar depois umas opções, com um salto, assim, bem pequenininho, mas o modelo Pequenininho. do sapato, ele é muito Uhum. elegante. Tá. Arezo faz muito isso. Eu tenho muitos Uhum. sapatos da Arezo. Eu sou uma pessoa alta também. Em É, Londrina eu morria de raiva. Lá em Londrina eu não usava salto, porque as pessoas de porque, Londrina são baixas. Você morou lá, né? então, Gente, como as porque pessoas assim, eu eram fui baixas. tirando muito isso, porque eu percebi assim que parece que ficava invasivo, sabe? Assim, tipo assim, o cliente chegava e eu muito mais alta, sabe quando fica uma coisa assim até despareada A gente e quer desconfortável? desaparecer, né? Eu sei isso, porque a Ai, gente ainda eu chega com não- toda uma estrutura que as pessoas já sobressalente. geralmente já falam, Já nossa, vão você é olhar que alta, você eu tô de chegou. baixinho. Aham, né? Então, Então, eu te entendo super isso. Então, assim, eu gosto ah, muito desses sapatos da Arezzo, eu tenho todos eles, de várias, aham, assim, é o nude com pretinho, o tá. nude com douradinho, eu adoro, e eles são baixinhos, assim, ó, nessa altura, assim, super Tá. confortáveis, são grossos, e Uhum. eles combinam com todos os tipos de roupa. Eu acho que ele Uhum. combina, ele é elegante para você usar com, se você tiver de saia, de vestido, mas ele vai Vestido. bem com a calça também, ele vai bem com jeans. Ah, eu Uhum. gosto muito desses sapatos que a Arezzo faz. Eu vou te mandar Uhum. É, me uma manda. foto dele. Eu acabo usando muita sapatilha, da Arezzo mesmo, É mas eu que acabo usando sapatilha muito, assim. eu Eu não brinco que consigo gostar. eu vou no dourado. Eu não consigo de outras cores, assim, mas ela tem uma douradinha mais
fosca, assim, sabe? Que aí ele Sapatinho fica, que eu tenho tem um douradinho fosco desse jeito. é, que assim, Cara do desaparece, Ares. assim, tanto, sabe? E aí eu brinco, eu tenho duas delas. Aí eu Eu vejo vou trocando. a minha cunhada que ela é médica, e a do Lineu, né, que é a noiva dele. Aham, Que a outra também é médica, mas a do aham, Lineu, ela, gente, ela é mais baixinha, ela tem um perfil bem diferente do meu, assim, ela é japonesa, então ela é mais arredondada. Então, gente, aham, é, ela consegue usar as coisas da moda de um jeito que não combina comigo. Não ficaria aham, belo em mim, sabe? Quando você olha nela, sim, fica belo nela, porque tem tudo a ver com o perfil dela. Então é isso que você tem que aham, entender, tipo, é bonito, mas fica bonito em mim? aham, Será que dá sim. certo pra mim? Né? Então Uhum, assim, por isso que eu falo, tem que ir lá. Aqui em Campinas é ótimo uhum. porque a Arezzo fica na frente da Zara. É Olha, muito já, maravilhoso. qual shopping? Que é É, é no Dom Pedro. Você Dom para na Pedro. entrada da Zara, você já Uhum. fica, é a Zara e a Arezzo, as duas É, pontas porque assim. faz tanto tempo que eu não vou em Campinas, em shopping, sabe? A gente acostuma muito em Piracicaba aqui e a Ah, gente acaba não mas indo Limeira muito. não tem? Araras não tem? Ah, Araras não tem, Ai, meu não. Deus. Mas é uma cidade Araras tem grande, né? assim. Ah, Mais ou menos. ela tem o quê? Uns 170 mil habitantes, assim. Mas ela tem Arezzo, mas Zara não tem, né? Mas Arezzo ela tem na rua, Ai, a né? Zara Assim, faz falta mesmo, assim, quando a gente fala de faz. investimento, você ir passar um dia É, lá dentro provando as coisas. e Limeira, por exemplo, também não tem, eu acho, Zara, em nenhum dos shoppings Limeira tem dois, mas dois também Em fraquinho. Piracicaba. Piracicaba é melhor. Piracicaba eu gosto, Será que tem mas Zara? não tem Zara. Ah, então Não no tem. dia que você Lá, quiser assim, vir na Zara, você venha do Dom Pedro, abriu para na... recentemente Decathlon, que eu até pensei Ah, assim, eu falei assim, vai vir, mas não chegou ainda. mas aí você opta por ir no Dom Pedro, porque fica uma na frente É, da outra. Você pronto. para ali na entrada do Empório, acho que é do Empório, Sei, eu sabe? lembro. É, faz É tempo que eu aquela, não vou, sem mas ser eu a lembro. entrada do Paris 6, a outra ali, naquela Aham, última antes de fazer a curvinha. É já a entrada sei, da Zara e aí tem o Starbucks, uhum, do lado do Starbucks já é a sei. Adrezo ali. Então fica muito uma mão na roda ali, além de ser uma Zara bem Perto do grande Starbucks. também. Uhum, É uma Zara sim. bem enorme, assim. Então vale a pena, assim. Não é uma coisa para você fazer sempre, mas é uma coisa para você tirar um dia, tirar um investimento, provar bastante coisa e escolher peças assertivas que vão combinar com o restante do seu guarda-roupa. É aquilo, Não. escolher cores, menos Ainda estampas. tenho estampada, algumas estampas que eu gosto, mas eu tenho Eu reduzido tenho também. muita estampa, por exemplo, isso aqui é um vestido. Em Uhum. vestido, porque aí você não precisa Aham. combinar, né? É uma peça única. É. Então ela falou: não, então essas coisas você pode manter, te Ah, veste bem, deu legal, certo ó. pra você. Aham. Então, assim, e ela viu que era o meu perfil, então eu tenho, É. nos meus vestidos eu tenho bastante listra e combinou, Aham. assim, então deu certo com a imagem que eu queria passar, e ela viu que entendeu Aham. que eu sempre gostei muito de estampa. Então ela Tá, precisou manter isso em algumas coisas, mas do resto, tudo que a tá, gente comprou, nada tinha estampa, assim, era tudo cor tá, mesmo, joia. Uhum. né? Então eu acho que você pode pensar nisso em relação ao salto e às Uhum. roupas. Então você já sai de Tá. uma, vai para outra. Mas se bem que Arezzo, Uhum. é que você tem que ver se vai ser confortável, né? Mas porque você pode comprar Uhum. no site, né? É, não, eu preciso experimentar. Meu pé é muito magro. É, o meu também. Então esse modelo pode me servir, porque A assim, tem gente é um coisa que perfil que não enche, né? tudo tem o osso mais sobressalente, sabe? Então a gente é um perfil que nem minha mãe, ela sempre me pergunta, minha filha, se você gostar desse sapato, você me avisa porque eu não vou experimentar. Porque se a minha mãe Aham. experimentar, ela acabou, não me serve mais. É, minha mãe Pé também. gordo, gordinho, e aí vai ficar Ai, largo pra Deus. mim, né? É. E a gente calça a Ah, mesma coisa. então, assim, é bom experimentar e também por conta de numeração. A Arezzo, assim, sapatilha minha, eu calço 37, mas sapatilha é 36. A 37 fica larga rápido. Ah, é porque eu não uso sapatilha, então eu não sabia disso. Pra mim lá é Então, 37 mesmo. Agora, é, esses sapatinhos que eu vou até te mandar foto dos que eu tenho, é, são vários, manda que eu acho assim. muito bons. E são muito confortáveis, porque o salto é baixo, é largo, então ele é grosso. Então, assim, outra É, coisa que você tem que pensar, se eu for com salto já é desconfortável, então eu acho que eu evito o máximo. E também porque eu não sei como que vai ser chegar até o local. que às vezes Sabe? Então, tem. como que vai ser chegar até o local? Então, eu sempre opto por esses saltos mais largos, porque É, se porventura for.
aquele de madeira que Irregular, ficaria aham, presa ali, sabe? Então, aham, eu acho que eu opto pelo conforto, que vai me trazer uhum, a imagem que eu quero passar, a mensagem que eu quero passar, mas eu também não vou passar perrengue, sabe? Então, tá, eu acho que é uma coisa uhum. que você É, que gosto gosta disso. do conforto, leve em consideração isso também. Eu vou até tirar foto, Aham, então, do que eu tenho aqui. Eu é, não sei se eles tá, produzem ainda, mas é bem legal. O que eles estão fazendo hoje é um fechado. O meu, ele é quase todo abertinho. fechado e aberto só na pontinha, assim. Mostra só Hum, meio que o dedão do pé, a unha do sim, dedão do pé, sabe? aham. E então ele fica delicado. Mas eles estão Tá, fazendo um hoje que ele é fechado de duas acho que eu cores. sei. Uhum, Mas eu acho que algumas peças pedem um pouquinho de salto. tá, Não uhum, todas, só algumas, tá? tá, Por causa da uhum, mensagem que você vai passar. Mas aí você não precisa usar um salto alto. Aliás, tem um bazar uhum, aqui que ajuda cachorros. Eu levei todos os meus saltos para lá. uhum, Você doa e eles vendem para comprar ração e pagar tratamentos. Ah, eu acho muito legal o que eles uhum, fazem lá. Então meus uhum. sapatos foram todos para lá, pro bazar do É, salto Operacão fino Campinas. salto fino eu já abandonei há um tempinho, assim. Aí tem algumas que são mais, assim, salto médio, um pouquinho mais grosso e É, o tal, que eu problema é tô... que os locais todos fazem esse salto médio, que pra mim, que eu tenho problema no joelho, é alto ainda. Então, o meu, eu tenho essa Aham, questão ainda. Eu não vou aguentar andar aham. por causa do meu Não, joelho. eu até aguento, assim, de aguentar eu acho que até aguento, mas é isso, assim, parece que eu fico chamando muita atenção também, sabe? A Arezzo, não, a Arezzo eu achei aquele sapato ideal. Uhum, Ela acertou no uhum, modelo do sapato, porque ele deixa a minha apresentação da forma que eu gostaria que deixasse. Meu cachorro tá aqui, tá? Ele começou a aham, escutar. Tá ouvindo ele, né? Ele começou a jogar tudo pra fora pra deitar ali, ó. Tá aham, bonitinho. Tá deitadinho. Olha lá. aham, ai, que belezinha. Aham, Ai, Camus. Mas é, ele é um sapato que você vai conseguir a elegância de um sapato de salto, mas ele é assim, uhum, é mínimo, o salto é bem pequeno. tá, Então, assim, vai uhum, ser dois dedinhos pra cima só. tá, Mas ele faz diferença, porque o formato do sapato em si, ele deixa parecendo que ele é mais alto. uhum, Então, uhum, eu gosto desse modelo. Então, eu acho que você vai gostar também. tá, Tá? uhum. Aí você Não, pode ter faço ele como sim. opção de algumas ocasiões você estar com ele, porque vai ser melhor do que Uhum, estar com a sapatilha. Algumas tá, rodas que você vai com mães, né, que ainda estão em pós-parto, tudo, você pode se vestir de uma forma mais casual, mas ir numa empresa, por um treinamento mais corporativo, é pequeno o salto, sim, invista mais nele. vale. Uhum, Exatamente, uhum, mas invista é. nele. Eu acho Não, que e sim. eu estava procurando um assim pequeno, porque também o baixinho dói, né? Dói o calcanhar. Eu que fico só de baixo, entendeu? Assim, tem hora que o calcanhar dói. Não, eu Então, eu não uso. queria um assim. Eu tenho pavor de sapatilha. Uhum. Não combina comigo. Ah, Não combina olha. comigo, assim. Eu não consigo pôr a Uhum. sapatilha e falar, não, deu certo pra mim. Aí o que que eu Uhum. uso muito? Mocassim. Aham, Mas é porque eu sim. venho de um perfil muito masculino. A Aham, vestimenta que eu usava era tudo terno. Então eu tenho dificuldade com a sapatilha, porque ela não combinava aham, com nada que eu usava, né? é. Então Não, era o salto mesmo ou as opções de mocassim que daria certo. Mas eu gosto, tem uhum. uns mocassins hoje também bem legais, assim, que vale a Tem pena mesmo. você. Uma ocasião eu tinha pensado já em pegar. É que a maioria fica bem largo, assim, sabe, no meu pé. Eu preciso É, achar mas um aí você tem modelinho. que usar aqueles que. Eu vou ver se eu acho uma foto de um. Eu tenho um aqui, mas eu vou ver se eu acho a foto de um na internet, que ele é bem delicado, ele parece uma sapatilha de balé. Uhum. Ele é em Ah, formato de mocassim, ele é feito de couro, ele aparece muito pra mim patrocinado. Eu preciso que ele apareça de novo pra eu te mandar a foto. aham, Mas ele é sei. como se fosse uma sapatilha de balé, sem Aham, ponta. sim. De couro com cadarço, ele é bem elegante, bem clássico e ele não Hum, fica aquela coisona pesada, sabe? Ele não é sim. aquela tratorada, nada disso, sabe? Aham, É é. como se fosse uma sapatilha, é bem um perfil Legal. assim que você vai conseguir usar com bastante coisa, Tá. né? Vou ver se eu acho Enfim. esse link patrocinado de novo para te mandar. Uhum. Tá. Mas eu acho que qualquer coisa você também me
me pergunta. Eu posso, Aham, acho que eu tenho pergunta. salvo aqui algumas combinações que a Josi fez na época. Acho que a gente pode até trocar Aham. figurinha, porque é um assunto que, querendo ou não, é gostoso da gente falar É também. gostoso. Depois eu mando uns looks assim, eu falo, ó, tá muito ruim. Não, manda sim, que eu acho que a gente Aham. pode trocar figurinha. E São tem uma pessoas que pessoa eu que eu vou gosto falar para bastante. você seguir também. Ah, Ela é um tá. pouco exagerada, mas ela Uhum. faz umas lives e nas lives ela passa bastante conteúdo. Então, se Tá. algum dia você conseguir se conectar em alguma live que ela fizer, que ela vai explicar sobre cintos, tipos de Aham. cintos, né? Porque é uma coisa, é um acessório que às Legal. vezes fica meio perdido, A né? gente não sabe usar. Aham. Exatamente. Então, se ela passa um conteúdo que é legal, eu vou te mandar. Tá. Manda sim. Combinado? Certinho. E depois a gente vê o horário para semana que vem, né? Como é que você tá? Esse mesmo é melhor? Esse horário é bom pra mim. Esse horário É. é tranquilo, é. A gente passou por um Ah, perrengue aqui com o Luca decidindo não dormir mais durante o dia, mas agora eu já aham. entendi o horário que ele precisa dormir, então as coisas já Tá. melhoraram. Semana passada Melhorar. teria sido, olha como as coisas acontecem, como tem que É. acontecer. Teria Aham. sido um caos. Teve um dia na semana passada que a gente não dormiu. Na hora Meu que eu ia dormir, Deus. 10h30, o Luca acordou. Ele estava em efeito vulcânico, como eu te falei, ele é muito impactado pelo cortisol, porque ele é muito acelerado. Ele estava em efeito vulcânico, então ele tentou dormir, chorou até 2h30 da manhã. Foi quando a gente decidiu que então ninguém ia dormir. Aí a gente tomou Uhum. café da manhã, 3h30 da manhã. Eu tive que Nossa. andar de carro com ele na hora do almoço para que ele fizesse soneca, que ele não estava conseguindo sozinho reduzir o cortisol dele. Aí eu Uhum. decidi colocar ele para dormir 4h30 e ele tá na cama. Daí agora eu já Nossa. entendi. 5 horas na cama tá bom, porque ele tá indo dormir 5h20, ele tá dormindo já. Uhum. Mas é porque ele acorda bem cedinho, né? Então, É. ele, É, não, vai. ele Nossa, mas é difícil, né? Porque sem sono é Nossa, mas difícil. virou uma bagunça que até eu falei pro Thiago, eu falei assim, Uhum. amor, o Lucas já sabe, você não sabe? Eu tô Uhum. estressada, não é com você. A situação, ficar Uhum. sem dormir é É, estressante pra todo mundo. fica. Você tá Nossa, estressado, eu tô demais. estressado, o Luca tá estressado, tá todo mundo nervoso. Vamos todos fazer a pazes, porque é a situação que tá desfavorável. Não é o Você nosso já usou amor. olhinho com ele, Andresa? Já? Desses olhinhos de lavanda, alguma coisinha? Então, isso eu tenho extrema sensibilidade para cheiro. Uhum. É ele Muito. também, você falou, né? Mas é que assim, um dia eu pinguei o óleo no quarto dele. Eu não Uhum. consegui ficar. A sorte é que eu ainda falei pro Thiago, falei, nossa, ainda bem que eu não pinguei na cama, no berço dele. Eu pinguei num, Aham. Não, num aham. algodãozinho. Camila do Uhum. céu, eu precisei tirar aquilo do quarto. Mas assim, Uhum. cheiro pra mim é. Aqui na minha Eu sala tenho eu não dou conta muito também, não. hipersensibilidade. Tá, eu pego essência, assim, às vezes de cheirinho, eu Tem que diluo diluir muito, né? para conseguir passar aqui um pouco, porque eu que fico aqui, né, não consigo muito. Não, eu também não consigo. O Thiago tem Uhum. zero isso, assim, mas pra mim ainda tem enxaqueca. Então, assim, eu E a tenho planta em si, assim, a lavanda? lavanda. Você sabe que a arquiteta do que fez o quartinho do Luca, ela falou para eu colocar uma plantinha de Porque lavanda? a lavanda eu tenho aqui na entrada da clínica. E ela, assim, ela vem o cheiro quando você molha, por exemplo, quando você molha a raiz, assim, aí sobe um pouquinho, mas é pouco, é bem menos do que essência. Mas é tranquilo deixar no quarto dele ou eu teria que deixar em outro lugar da casa? Tranquilo deixar no quarto. É uma Ah, planta que então. pode ir para quarto, Ah, então eu vou é, procurar ela. Não, entendeu? mas Você agora. encontra ela em vasinho, assim, ou jardineirinha, sabe, assim, pequenininha. Você encontra a lavandinha, assim, porque tem uma mini, tem uma maior. Mas eu também tô Tenta ver se... alinhando, eu tô alinhando o Thiago, sabe? O Uhum, Thiago, ele é uma pessoa uhum, feliz, ele acorda uhum, acelerado, ele vai dormir. E aí eu falei pro Thiago, falei, não é à toa que o menino acorda, você aparece lá, ele acorda, você aparece lá, ele começa a chorar e quer a mamãe. Ele uhum, acabou de acordar, você precisa uhum, desacelerar um pouquinho para uhum, receber ele. Então, assim, deixa ele rolar um pouquinho uhum. pro lado. O Thiago já acorda, já Isso. abre, já acende a luz. Eu Aham. também choraria você chegando no quarto desse jeito. Aham. Eu também. Então, assim, eu tô alinhando com ele ontem mesmo, É. que ele queria ficar com o Luca no fim do dia. Eu falei, ó, ele tá super cansado, ele foi na natação, ele também quer ficar com você, mas reduza a sua Uhum. voz, o seu ritmo, tudo assim, porque eu preciso criar esse ambiente. O Luca precisa desse ambiente para Precisa. ele precisa. Suco de maracujá ele toma? É que Suco, maracujá ele é é pouco difícil, chato né? para tomar porque eu fiz a Uhum. introdução alimentar e demorei para colocar o suco na vida dele. Aham.
Então, assim, ele toma na escola, porque eu acho que os amiguinhos tomam, de vez em quando ele até Uhum. perguntou, indo na escola esse dia, se tinha suco em casa. Eu Uhum. falei, a mamãe parou de fazer o suco de laranja porque você não tava tomando. Aliás, você pegava com Uhum. canudinho e ficava jogando o suco de laranja em tudo. Aí eu parei, sabe? Porque ele não é muito do É, porque suco. às vezes para reduzir isso da noite, né, assim, mas é isso que você falou, tem que ir olhando o horário dele, assim, né? Não, Às vezes agora eu para... acertei o horário dele, ele já tá, ó, Uhum. parou de despertar. Semana passada ele despertava de hora em hora. Aí eu não Ah, estaria conseguindo estar aqui. Então eu tô falando, olha como ah, que deu certo, é, tudo deu certo, é. né? Qualquer Mas eu coisa vou você me procurar avisa. a planta, porque É, ela me procura, porque falou. ela é assim, não é assim, você não sente o cheiro que você sente quando você passa esses sprays, sabe? Esse Não, e o óleo mesmo. Ceasa é aqui do lado, eu devo encontrar lá, né? É aqui pertinho. Ah, sim, aham. Então vou ver se Oh, eu. super. Lá você Ah, então. encontra sim, Agora o suco né? de maracujá, ele ama o maracujá. Então eu posso dar Uhum. até o maracujá pra ele, né? A fruta mesmo. É, Uhum. ele É, adora. dá mais ambientinho, assim, porque é calmante, viu? Ah, então Assim, sabe? Natural, assim. eu vou A investir nela. camomila, mas camomila seria o chá, né? Daí criança Chá ele também. não gosta. Nada É, quente. Nem comida muito então, quente ele gosta. É. é. Aí é mais difícil mesmo, assim. A Ah, lavanda eu acho uma boa, viu, Andresa? Tenta aí. porque ele precisa de todo um combinado de coisas A para gente dar. precisa compensar um pouquinho do que ele é, né? Assim, porque ele, né, chega muito alto à noite, então tem que dar uma compensadinha aí, ajudar ele. Exatamente. Eu tava revisitando, aliás, esses dias que eu entrei em pânico, esse dia que a gente não dormiu, eu entrei em pânico. Eu falei, não, deixa eu revisitar absolutamente tudo que eu estudei de sono, o Uhum. Luca e tudo que eu fiz para melhorar quando isso já aconteceu. Porque não foi a primeira vez que aconteceu. Quantas É. noites eu já passei balançando ele no carrinho? Ele queria que eu ficasse Uhum. balançando ele no colo para dormir. Falei, filha, mamãe não aguenta mais ficar com você no colo, balançando desse jeito. E a mamãe também tá cansada. Aí no fim ninguém Uhum. dormiu. Pronto. Foi a história. Essa amiga do Ricardo também tem dificuldade com sono desde pequeno, viu? Que tem altas habilidades. Não, mas o do Luca, assim, o mais difícil de tudo é dormir. É Vou te dormir. dizer que Uhum. eu tava fazendo a unha hoje, ela, mas. Como que faz para as outras pessoas colocarem ele pra dormir? Eu falei, quem coloca ele pra dormir? Ninguém coloca ele pra Uhum. dormir. Só a mamãe. Aliás, eu ainda sou um pouco traumatizada com isso, porque vou te dizer Uhum. que não Pensa, consegue né? desacelerar. Ele até fica calmo, que nem vamos fazer soneca. Ele deita, ele tem sono, aí ele vira pra lá, daí ele conversa. Daí ele conta uma Uhum. história. Daí ele fala não sei o quê. Daí ele inventa uma coisa, inventa outra. Aí ele fala, mamãe, eu não quero dormir. Uhum. Vai falar, então tá bom, meu filho. Então você não quer dormir, tá tudo bem. Não vou Uhum. mais insistir, sabe? Já fiz muito isso. Você precisava muito antes, agora você já não precisa tanto. Vamos ajustar a sua rotina, então. É, vai tentando aí perceber, porque quando você percebe, aí é assim, melhora, entendeu? Qualquer sinal de que assim, é esse horário, É. né? Por enquanto tá sendo esse horário e tá dando certo. Acho que eu Uhum, acertei. tá. Então, semana que vem daria Então, certo esse horário também. tá joia. Vamos deixar então. Uhum. Combinado. Bom, Então, certinho. Até mais, viu? beijo, boa semana. Eu te mando as fotos. Obrigada. Tá joia. Tchau, Tchau, tchau. tchau.